Olá! Hoje, antes da gente iniciar mais uma aula sobre liderança operacional, eu gostaria de tentar explicar para vocês como eu tenho dividido esses temas, né? A gente fala aula de forma genérica, mas são pontos, temas que eu pego e tento explanar para vocês. Então não tem necessariamente uma ordem cronológica. Um exemplo, o segundo vídeo sobre o que um líder não deve fazer, na verdade, esse tema não se findou com aquele vídeo. A gente tem muito mais coisas para dizer o que não se deve fazer. E que, na verdade, muito de liderar é não fazer coisas erradas, porque, em tese, a equipe, que é um organismo vivo, por assim dizer, ela sempre vai funcionar sem o líder ou com o líder. Porém, com o líder e o líder sendo alguém que tenha atributos positivos, que seja preparado para a função, vai conseguir fazer com que essa equipe chegue mais longe. Então, a ideia é essa. Eu vou trazer temas separados, não necessariamente numa ordem cronológica, ok? Então, vamos para o tema de hoje, que será o que um líder deve fazer assim que assumir uma equipe. Então, quais são as primeiras ações de um líder quando ele assume a equipe? Lembrando que a gente já passou daquele momento de apresentação do líder, né, do líder reunir a equipe, conversar, querer falar da sua trajetória e estabelecer objetivos. Então a gente já passou disso. Nesse momento a gente já está no dia a dia entre equipe e o líder no cumprimento das atividades, das missões, tá certo? Então, assim, eu vou começar falando de um ponto que para mim é muito importante, que é o líder deve, vamos lá, hein? Deve identificar as personalidades da sua equipe. Isso, se não há mais, é uma das mais importantes missões, objetivos de um líder. Identificar cada personalidade. Eu tenho um subordinado X, qual é a personalidade desse subordinado? Eu tenho um líder imediato, qual é a personalidade desse líder imediato? Isso é de extrema importância. Obviamente que a gente está falando aqui, pessoal, que assim, né, numa equipe um pouco menor. Se a gente tem uma equipe, uma gama, a equipe seja muito grande, o líder ele vai se atentar sempre a esses pontos que eu estou trazendo com seus líderes imediatos. Então, por exemplo, se ele tem cinco equipes, e aí ele tem então 5 líderes imediatos, e se dentro das equipes, há uma subdivisão com então terceiros líderes, então ele também deve conhecer a personalidade desses líderes. E aí acaba que se limita a isso, né? Porque não dá para expandir mais, né? E aí entra uma parte necessária da liderança, que é a descentralização, que futuramente a gente vai falar sobre isso, sobre esses dois modos de operar, centralizado e descentralizado. Então a descentralização ela é saudável e muito importante para o fortalecimento da equipe. Líderes centralizadores, só dando uma palhinha agora, tendem a se sobrecarregar, criar uma insatisfação e desânimo da equipe e levar a equipe à ruína, tá? Então, voltando aqui, conhecer a personalidade de cada um é uma obrigação. Por que devemos conhecer a personalidade ou da equipe, se for uma equipe pequena ou uma equipe muito grande, dos líderes imediatos e terceiros líderes? Porque isso fará total diferença quando objetivos e missões novas chegarem, porque eu vou poder encaixar a melhor personalidade
naquele melhor movimento. E não se enganem, tudo na vida é uma questão de mudança, adaptação. Claro que existem instituições que são mais, por dizer assim, mais formalizadas, existe um grau hierárquico mais firme, como é o caso do Exército, mas mesmo dentro do Exército se emprega essa filosofia de conhecer as personalidades. Eu digo isso porque eu vou dar um exemplo agora, simples. Eu recebi uma missão, eu sou o líder da equipe, tenho meus líderes imediatos. Claro que eu controlo o volume de missões que eu recebo e para quais líderes eu distribuo, de forma que fique equalizado, né? Que nenhum receba uma carga maior do que o outro, e sendo que, obviamente, que se surgir duas missões especificamente, e existe um líder específico no cumprimento daquela missão, ele vai acabar se sobrecarregando, mas aí eu tenho a possibilidade de, já vendo isso acontecer, colocar um outro líder como sombra dele, auxiliar dele, para que num próximo evento com aquele ponto ele não seja mais sobrecarregado. E isso é uma coisa muito importante de se fazer. Sempre tente nivelar os seus líderes. Sempre. Se você tem disponibilidade de tempo, tente fazer com que todos saibam fazer tudo de forma mediana para mais, e óbvio que alguns sempre vão ser muito melhores naquilo, né? Um vai ser melhor no ponto A, outro vai ser melhor no ponto B, no ponto C, mas existe um nivelamento que deve ser alcançado para que, na ausência daquele que é mais qualificado, eu consiga então desenvolver a missão sem sentir uma quebra muito grande no rendimento ou na relação no cumprimento da missão. Então, voltando ao exemplo, eu recebi uma missão e aí eu sei, essa missão é urgente, essa missão é extremamente perigosa, e aí eu tenho os meus líderes que têm suas qualidades e defeitos, né? Então, às vezes eu tenho um líder muito bom, que é um de confiança, mas por conta de um fator determinado daquela missão, eu sei que ele encontraria muitos obstáculos e aquilo se tornaria um peso para ele. Obviamente que isso seria arrastado para a equipe, esse peso, e a missão talvez não se desenrolasse da forma que deveria ser. Então eu conheço a personalidade do meu líder imediato. Eu sei que se eu pagar a missão para ele, ele vai fazer, mas vai fazer tendo que passar por esses obstáculos que eu acabei de citar. Vai ser uma coisa que vai ser desprazerosa para a equipe. E aí, se eu conheço a personalidade de todos, o que eu faço? Então, esse aqui eu sei que ele tem esse ponto que não vai se encaixar com essa missão, apesar de ser o melhor dentre os líderes que eu tenho. Mas, nesse caso, como eu conheço a personalidade de todos, se A não vai, agora eu posso escalar B. Por que A não vai? Não vai. Porque eu conheço A, B, C, D, e eu sei que para A essa missão vai ser muito custosa. Então tá aí a importância de se conhecer a personalidade de seus líderes, sim? E uma outra coisa muito importante é prever as ações e consequências que podem acontecer durante o desenrolar da missão. Então eu sei que aquele líder específico tem a tendência a reagir dessa forma. Então, nesse cenário, pode ser que eu encontre alguma situação em que ele se depare e não tenha a melhor reação. Então, eu já vou fazer o quê? Já vou começar ou vou colocar outro líder tendo essa possibilidade, ou se não, eu já vou começar a trabalhar essa autorresposta dele antes da missão, antes do desenrolar. Entendem? Você saber a personalidade é uma forma de manipular o resultado, manipular no sentido positivo, sim? Porque eu sei que o que acontecer lá, esse meu líder está preparado. Só que se eu não tenho nenhum líder preparado para essa missão, no sentido de que vai ficar confortável, eu já consigo prepará-lo as suas autorrespostas para aquelas situações possíveis que aconteçam. Então, isso é muito importante, conhecer a personalidade. Então, seguindo,
Então, as primeiras ações que um líder deve fazer: conhecer a personalidade de cada liderado. Isso a gente vai explanar mais um pouco mais à frente, mas em resumo é isso. A segunda coisa que um líder deve fazer, e lembre, pessoal, a gente está falando aqui das primeiras semanas em que o líder está entendendo a organização e o movimento da equipe diariamente. Então, a segunda coisa que o líder deve fazer é conhecer e identificar as habilidades individuais de cada um. Isso é básico. Isso é básico e de fundamental importância, mas notem que eu falei primeiro da personalidade. Habilidade é o que permite o operador ou o liderado a trabalhar, certo? E a personalidade é algo que é secundário nessa relação. Então eu tenho uma habilidade no meu trabalho e eu tenho uma personalidade. Mas para o líder isso é inverso. É mais importante ele primeiro identificar e cuidar da personalidade do que da habilidade. A habilidade eu posso fazer um nivelamento, lembrando da última aula que eu falei sobre se a pessoa é de caráter e boa vontade. Então, a habilidade eu faço nivelamento. Personalidade é um pouco mais difícil. Então, é um ponto pro líder, é o ponto principal. Identificar personalidade, depois identificar habilidade, que é de extrema importância saber quais são essas habilidades individuais. E aqui, questão de habilidade é coisa simples e direta. Eu identifico as habilidades, eu elenco elas se o líder quiser, ele pode fazer um caderno, uma pasta para cada membro da equipe, e aí eu identifico a habilidade de cada um, para talvez mexer nas equipes no futuro, não imediato, porque nesse momento não se deve mexer em nada. E para quando vir uma missão específica, eu posso também realocar alguém numa equipe. Eu gostaria que essa equipe fosse para essa missão, mas eu tenho um outro liderado que está na equipe X, que ele tem todas as qualidades para cumprir essa missão. Então eu faço o quê? Eu desloco ele só para essa missão. Então, simples, habilidade, conhecer as habilidades é o que vai fazer você ter mais eficiência na distribuição das missões. Desde as habilidades mais simples até as mais complexas. E a terceira coisa que é de muita importância: construir relação. É isso mesmo. Mas como assim? Eu sou o líder, para que eu tenho que construir relação? Notem. Eu vou pegar o exemplo aqui, bem grotesco, para vocês entenderem. Vamos lá. Sociedade dos chimpanzés. Qualquer documentário que você for assistir sobre isso, você vai ver isso. O chimpanzé alfa, ele constrói relações com o segundo, terceiro e quarto em comando, para ele sustentar o poder dele. E isso já é comprovado, se ele tiver só uma boa relação, por exemplo, com o segundo, provavelmente o comando dele vai cair. Se ele não tiver relação com nenhum abaixo dele, ele for extremamente agressivo, orgulhoso, tudo para ele, a gente está falando do chimpanzé aqui, né? Esse chimpanzé não vai durar, porque a base da pilar aqui, o beta, né, o Charlie, eles vão querer derrubar o alfa. Então, os chimpanzés que tiveram maior longevidade no comando do grupo são os chimpanzés que têm relações construídas com seus imediatos. E isso não foge dessa regra. Se você chegar na sua equipe de imediato, tentar se impor e não se atentar para as relações pessoais que existem em todas as equipes, em todos os trabalhos, pode ser que por uma questão que nós somos animais racionais e respondemos a uma formalidade, você não vai cair da função. Mas você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir demonstrar, fazer uma entrega
aceitável do que se espera daquela equipe. E naturalmente não vão ser diretamente os teus liderados que vão te derrubar, mas vai ser teu chefe imediato. Então vai acontecer basicamente assim. E isso seja no ramo privado, dentro das empresas, ou na área militar, que também vai acontecer. Nenhum comandante vai se sustentar se a unidade dele não estiver dando um rendimento mínimo do que se espera, deixando passar coisas óbvias. Então, construir relação não é uma questão, então a gente já tem que, construir essa relação somente para se manter na liderança, como se fosse algo que você estivesse fazendo de caso pensado. Não é isso. Pense, ser líder é algo impessoal. Quando você constrói essas relações, você vai buscá-las premeditadamente, você está fazendo a sua função de líder. E digo mais, se você tem alguns líderes imediatos que são pessoas de caráter, muitas vezes pode acontecer que vocês não construam uma relação pessoal fora do trabalho, certo? Mas o caráter daquele teu subordinado, daquele teu líder imediato é tão grande, o seu caráter é tão grande, que profissionalmente vocês são como se fosse um só. E vocês conseguem separar isso, porque vocês confiam no caráter um do outro. Então construir essas relações é de extrema importância. Por exemplo, para você alcançar objetivos, porque em algum momento você vai ter que ser um pouco mais duro ou inflexível com uma equipe, principalmente quando essa equipe é grande, e quem vai sustentar as tuas ordens, o teu pensamento, a tua linha de ação, são os teus líderes imediatos, que são aqueles que você construiu relação. E óbvio que em algumas situações você vai acabar construindo relação com toda a equipe e especificamente com alguém que esteja na ponta da lança, que também vai fazer esse papel, apesar de não estar em uma função de liderança imediata. Mas ele tem a liderança pessoal dos outros que estão na ponta da lança. Então, isso é de fundamental entendimento, que o que sustenta a execução dos teus objetivos, das tuas ações, das tuas ordens, são as relações construídas. Porque se você não tiver relação construída e você der uma ordem, primeiro que se você não tem a empatia da equipe, todo mundo já recebe a sua ordem já criticando-a mentalmente. E se você dá essa ordem e você não tem a empatia e não tem uma relação construída, no que a equipe puder não fazer e que não ficar escancarado para você, estou aqui abrindo o jogo, que não ficar escancarado, saindo do mundo da bonitinho perfeito, ela não vai fazer, pô. Liderar tem a ver com isso. Nem sempre a lei vai ser suficiente, a formalidade, para que teus liderados façam aquilo que você quer. Mais do que 50% tem a ver com a moralidade. A dívida moral, o respeito, a confiança. Tem camarada liderado, e você também já deve ter isso com algumas pessoas na sua vida que lideram você, seja na família, em outros ramos, que você fala, eu vou pro inferno com esse cara. Isso porque existe uma relação construída. Então, se você não faz isso, não constrói as relações, e aí numa próxima aula a gente pode, eu vou bater esse ponto de como construir essas relações, assim, coisas básicas, mas isso é muito diversificado, existem muitas possibilidades, mas coisas básicas sobre relações humanas para se construir essa relação. Eu vou pegar um exemplo simples do que eu fazia. Quando eu tinha que formar recrutas, eu recebia os recrutas, o que eu fazia? Eu sempre tratei os soldados antigos como efetivo profissional. Então,
eu trazia eles para perto de mim, construía relação com eles, respeitava-os, dava poder a eles para me ajudar a instruir os recrutas e sentava a lamba nos recrutas, porque é período de formação, aí não tem construir relação não, tem sentar a lamba, né? Que é sentar a lamba? É ser técnico, ser firme, realmente disciplinador. Então, quando os recrutas que eram maioria, então no pelotão você teria ali 10 instrutores e para formar 30 e poucos recrutas. E os recrutas começavam a querer espanar. Quem que apagava o fogo? Eram os soldados antigos, cabos, porque estavam no mesmo alojamento que eles. Eu tinha relação construída com eles, eles não deixavam os recrutas espanarem, explodirem, não deixavam. Então, isso é um exemplo de relação construída. Então, só para a gente bater aqui os 3 pontos, as primeiras coisas que o líder deve fazer: identificar as personalidades dos teus liderados, identificar as habilidades dos teus liderados e construir relações. São os 3 pilares básicos, tá? E aí, agora a gente vai entrar dentro desse universo de um líder acabou de chegar na equipe e como ele deveria fazer suas ações, como ele deveria ser sua conduta. Então é muito importante que o líder tenha em mente o seguinte: ele está chegando na equipe, essa equipe já está trabalhando, é o primeiro cenário, ela está trabalhando. Então, é de extrema importância que o líder mostre respeito e entenda que essa equipe já está trabalhando. Você não chega dando ordens e mudando tudo. Você chega observando, tentando entender o porquê das coisas, o porquê de cada coisa. E mesmo que naquele momento aquilo pareça uma coisa assim absurda para você, se não estiver ferindo a formalidade, as leis, não mexa. Espere todo o seu download de conhecimento sobre a organização da equipe estar pronto, para aí sim você ter uma visão mais ampla para você poder mexer. Se você simplesmente vê alguma situação e achar que aquilo é incompatível com tudo que você acredita e aprendeu e meter a mão para mexer naquele momento, você vai gerar um caos psicológico na equipe gigantesco. Você vai infringir vários pontos que depois, com relação à confiança, com relação a construir relações, que depois você vai demorar anos e anos para poder reestabelecer. Então, não mexa. Para você começar a mexer nas coisas, lembra que eu estou falando, salvo se aquilo não infringir leis e formalidades. Para você começar a mexer nessas coisas, você tem que primeiro conquistar a confiança. Se você mexe e não tem confiança, você só vai criar um distanciamento da equipe. Então respire, veja, observe, não altere e tente entender o porquê das coisas. Então isso às vezes vai dar aquela ânsia no líder, no novo, e ele vai querer mexer, mas não faça isso. E aí o outro cenário, que é assim, a equipe foi montada ali naquele momento, foi puxado um de cada lugar. Isso é muito raro de acontecer, né? E aí você foi escolhido como líder, vocês nunca trabalharam junto, ou trabalhou com um ou outro. Esse é um cenário diferente. Então, naquele momento em que você vai identificar as personalidades, você vai identificar as habilidades, vai começar a construir relações, mas como ninguém tem uma resposta, ninguém tem uma resposta ali correta, firme, porque a equipe está começando,
Então tudo é muito novo para a equipe. A execução, você sabe na teoria, você já trabalhou com aquilo, mas aquela equipe naquele momento é nova. Então é mais fácil de você nesse momento já levantar ideias, ou o que eu mais indicaria, pegar os líderes imediatos que foram escolhidos, ou aquelas pessoas de personalidades extremamente positivas, de bom caráter e boa vontade, e pedir que eles formulem soluções para determinados problemas. E aí, quando eles mostrarem para você, você vai simplesmente comparar com aquilo que você já pensou que faria e talvez fazer 1 ou 2 ajustes. Isso gera mais engajamento. Ainda que não seja a execução fiel àquilo que você pensou, mas a direção é o mesmo. Se está todo mundo indo para o norte, é melhor você nesse momento, privar por uma conexão maior com a equipe do que executar o seu plano que é perfeitinho na sua cabeça. A missão do líder é fazer todo mundo caminhar na mesma direção e alcançar o objetivo. Então não tenha a vaidade de achar que é o seu plano que tem que prevalecer. Busque o engajamento de todos. Façam com que eles planejem, porque assim eles vão querer mais que a missão aconteça e vão se dedicar mais. Uma outra coisa, olha, isso parece banal, mas nunca faça isso. Assim que você assumir a equipe, tá nessa semana de conhecimento, construindo relações, sabendo os porquês de cada coisa, não use a palavra no sentido de executar essa ação, a palavra destruir. Eu já vi uma par de vezes pessoas que, para mostrar que são diferentes ou é o novo líder, eles começam a destruir, quebrar as coisas que estão estabelecidas. A palavra que um novo líder deve ter em mente e no coração nesses primeiros dias é a palavra construção, construir. Eu vi alguma coisa aqui que eu vou querer mexer, que eu vou dedicar os esforços da equipe para isso. Guarda consigo, faça o planejamento no papel, para a gente chegar no momento que você tenha confiança da equipe para executar. Mas nesse primeiro momento, sempre tenha a palavra construção, seja no sentido de uma nova missão, um novo jeito de fazer. Eu quero construir fisicamente alguma coisa na área da equipe, né? Vamos botar aí uma área recreativa, qualquer coisa. Tenha sempre na cabeça que você tem que colocar um tijolo a mais naquilo que foi feito. Por que o líder passado fez esse muro aqui? Não, esse muro não tá legal, eu vou derrubar ele. Não derrube, não destrua. Se ele colocou aquele muro lá, e se é porque tem algum motivo, procure o motivo pelo qual ele foi colocado e vê se você consegue aproveitar aquele muro para outras coisas, mas não destruir. Entende? A gente tem que botar mais tijolos, não tirar. Não se muda, não se mostra liderança, comando, destruindo coisas. Essa palavra é negativa. Então, vamos lá, hein, pessoal. Vocês estão entendendo que a mística do que se prega de liderar aquele comandante na frente gritando, mas que na prática, para chegar nesse ponto em que você vai ver lá um Espartano, Leônidas, né, ou algum outro líder muito foda da história, ele teve que fazer esse beabá, esse básico, essa construção, para poder chegar então naquele ponto que todo mundo almeja. Então a pessoa já chega, normalmente assume a liderança, já querendo ser o Leônidas que levou os 300 voluntários para a morte, porque iam para onde ele fosse, e você precisa de construir antes. Então esse é um erro muito comum. E uma outra coisa, para a gente finalizar, é o seguinte: tenha o respeito pelo carinho, a admiração que a sua equipe, os seus liderados agora têm pelo líder que você substituiu. Respeite esse elo.
Nunca fale mal na verdade, você não tem que falar mal de nenhum membro da sua equipe, seja os seus subordinados ou os seus pares dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição militar. Mas, principalmente, não desrespeite o antigo líder. Se você viu ou ficou sabendo de uma atitude que foi tomada, isso já foi tomado, você não tem que se meter nisso. Você vai fazer diferente, porque à medida que você tentar desrespeitar a imagem do antigo líder, é como se eu chegasse para você e falasse mal de alguém da sua família. E aí, nesse momento, você vai se bloquear para qualquer relação positiva que eu tenho a te oferecer. Então, não façam isso, esqueçam, façam uma análise, façam um levantamento das ações que foram realizadas, dos benefícios que foram alcançados, dos pontos negativos, e corrija mentalmente, corrija nas suas atitudes no dia a dia, mas não abra a boca para vociferar, para poder ficar falando mal do antigo líder, tentando se reafirmar, porque isso só vai afastar. E aí eu sei que algumas pessoas têm falado comigo que os exemplos que eu uso, por ser exemplos práticos, né, exemplos de coisas de verdade que aconteceram, as pessoas gostam. Eu vou falar um pouquinho agora de um exemplo da Ucrânia. Quando eu cheguei à Ucrânia e fui para a unidade que eu fui, então eu não fui diretamente para ser o comandante, né, porque meu inglês era muito ruim, eu tive que aprender inglês em 4 meses e de fato eu consegui. Mas eu me tornei o comandante da companhia com mais ou menos um mês que eu estava na companhia. Então eu cheguei, comecei a observar a didática, a dinâmica, e comecei a fazer exercícios mentais comigo. Bem, isso aqui está muito fora do que eu acho que é correto operar, isso aqui, fui fazendo exercícios mentais sem falar com ninguém, tá? Falei, se em algum momento a oportunidade surgir, eu vou explanar isso, seja para o líder ou se alguém me botar no comando. E uma coisa que eu fiz foi construir relações. Eu comecei a construir relações. Por que eu comecei a construir relações? Eu comecei a construir relações porque, eventualmente, isso gera uma entrega maior como irmandade em combate, se você tem relações construídas. E que se em algum momento surgisse a oportunidade ou o dever me chamasse a assumir o comando, eu teria essas relações construídas para sustentar a minha posição e a minha visão. E eu lembro que um dos principais caras que eu tive uma relação muito forte foi um polonês, que era o Obelix, e ele era turrão, brigão, mas era um cara de coração. E aí eu comecei a construir relação com o Obelix, indo para as missões, quando eu estava de líder de equipe, comecei a mostrar as coisas para ele. Ele já tinha servido no exército polonês, mas eu comecei a mostrar uma visão mais ampla, técnica, fui para algumas missões reais de reconhecimento com ele e tal. Então eu pego e construo a relação com o Obelix. O Obelix era turrão, ele era brigão, mas todos tinham um certo respeito por ele e acabavam fazendo o que ele queria. E aí eu comecei a construir relação com ele e o Obelix passou então a ser o meu escudeiro, por assim dizer, porque ele acreditou nas minhas ideias, ele acreditou nos meus ideais. Então tudo, quando depois passado mais ou menos um mês, que por alguns motivos que aconteceram na companhia, eu tive que assumir o comando da companhia, eu logo chamei o Obelix, ele não era team leader, líder de equipe, falei, você é líder de equipe. E naquela altura o meu subcomandante, que é um excelente cara também, tinha se afastado por uma questão pessoal, ia ficar uns 15 dias fora. Então eu peguei, ele foi nomeado subcomandante e teve que sair para resolver um problema pessoal. Eu peguei a batata, assando, chamei o Obelix, transformei ele em líder de equipe. E esse cara, muito do que eu consegui fazer, no sentido de colocar em prática a minha visão,
foi por conta dessa relação que eu tinha construído com o Obelix, porque ele era o meu porta-voz. Quando eu falava uma coisa, ele era o primeiro a entrar na frente e falar: é isso mesmo, tá certo, vamos fazer. Porque eu já tinha construído essa relação, eu já tinha mostrado para ele, entende? Então, parte daí foi fácil. Muitos trabalhos, muitas missões, mas era fácil, porque eu tinha essa relação muito forte com o Obelix. E claro que aí eu fui desenvolvendo com outros também, outros líderes. Mas ele foi o pivô central. E quando você chegar numa equipe, é isso que você tem que fazer. Você tem que construir relações, você tem que tentar, o líder novo que está chegando, ele tem que começar a ver as coisas que podem ser mudadas para melhor, não só porque eu quero. E aí então, quando chegar o momento da confiança estabelecida, e aí ele vai ter essas relações construídas para conseguir implementar a visão dele de forma geral. Tentem sempre, quando você for o líder, a ponta final, tentar criar planos, missões, objetivos gerais e deixem que os imediatos criem os planos específicos, despachem com você, se você tiver de acordo, ok, se não, faça algumas alterações explicando o porquê, mas deixe que o plano lá na ponta da lança sejam deles, ok? Autorizado por você. Então é isso, pessoal. Infantaria das Armas à Rainha. Vamos lá. Mais uma aula aí, espero que tenham gostado. Lembre-se, por favor, sigam o canal e compartilhe esse vídeo aí para as pessoas. Muito obrigado, até a próxima.